Olá a todos. Você já se sentiu fraco? Você já sentiu vontade de parar, de desistir, desanimado? Fica até o fim que a Bíblia vai nos falar algo extraordinário sobre isso. Graças a Deus, que Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Rivanildo e eu quero mais uma vez compartilhar a mensagem de Deus ao nosso coração. De repente você já se sentiu fraco ou tem se sentido fraco espiritualmente, passando por alguma dificuldade, por alguma luta, E isso, é natural, Porque Jesus disse que nós teríamos que passar por aflições. Só que a Bíblia fala sobre dois grandes homens de Deus, dois grandes profetas, que nós conhecemos, que a Bíblia nos mostra. Certamente você já ouviu falar de Elias, o homem de Deus, um grande profeta de Deus que desafiou 450 profetas de Baal, e venceu, a disputa, porque ali ele queria mostrar, a disputa era que o verdadeiro Deus iria mandar fogo do céu, e ele conseguiu, mostrar, porque o verdadeiro Deus, o nosso Deus, ele mostrou que era na vida de Elias. Mas chegou um momento, depois de haver acontecido isso, que Elias ele ficou fraco espiritualmente, ele se cansou da sua carreira da fé e infelizmente ele desistiu. Mesmo Deus tentando animá-lo, ele se sentiu intimidado por uma ameaça de Jezabel, que era a rainha naquela época, e ele acabou pedindo para Deus o matá-lo, para Deus levá-lo, por conta que ele destruiu todos os profetas de Baal e Jezabel não gostou nada do que ele tinha feito, A Bíblia diz no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então você observa que ela ameaçou o profeta, Só que o que era uma ameaça de uma única pessoa, diante de um Deus que fez Elias vencer 450 profetas, De repente você se encontra numa situação parecida, você já venceu muitas lutas, Deus já te fez conquistar muitas batalhas, mas de repente você está vivendo uma que você está se intimidando diante da situação. Então você está se intimidando, diante dessa situação, sendo que Deus pode te fazer vencer, como te fez vencer as últimas vezes. Deus, Ele espera que a gente tome atitude, Então Elias se acovardou, fugiu, se escondeu numa caverna, Deus enviou alimento para ele, Deus falou com ele, ordenando que saísse da caverna, ordenando a ele que se levantasse da situação que ele estava. Mas Elias disse o seguinte: Elias disse que ele estava sozinho. Você vê isso no versículo 14, no livro de 1 Reis ainda, 19, versículo 14, ele diz: Então ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Então ele disse que estava só que ele estava ouvindo a voz de Deus, Eu imagino que nós que conhecemos a fé, que vivemos a fé, ainda que a gente viva só humanamente, que as pessoas da terra, os seus amigos, seus parentes te abandonem, te deixem e não te escutem, Deus ele nunca vai deixar de nos escutar. Deus ele nunca vai deixar de estar contigo, nem comigo na situação difícil. Então Deus estava falando com Elias, Deus estava ordenando para ele: Elias, sai dessa situação, se encoraja, se levanta. Deus mandou comida, pão e água para ele comer. A Bíblia diz que com a comida que ele comeu, com a força daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites
mas nem isso foi suficiente para animá-lo. Então o que Deus fez? Deus viu que ele não estava mais em condições de exercer o cargo de profeta e Deus o levou. Mas antes de Deus o levar, Deus colocou Eliseu, que era o seu sucessor, o seu auxiliar no lugar dele. Então Eliseu, pediu sabiamente, pediu que Deus desse, que Elias concedesse a ele por herança, a porção dobrada do Espírito, ou seja, da unção que estava sobre ele. Então ele usou de sabedoria, ele pediu que Elias desse a unção para ele, porque ele sabia que ele precisava, que ele sabia que ele necessitava dessa unção de Deus para a vida dele. Então a Bíblia diz no livro de 2 Reis, diz assim, havendo eles passado, diz assim: Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Então, se ele recebeu a porção dobrada do espírito que estava em Elias, significa que ele recebeu o dobro da fé, o dobro da visão. E nós podemos ver isso, a Bíblia nos relata 7 milagres que Deus operou através de Elias e 14 milagres que Deus operou através de Eliseu. E também a fé de Eliseu era diferenciada. Você vê que Elias falou que estava só, Deus falando com ele e Elias falando que estava só. Você vê no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no verso 14, diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então observe que Eliseu, ele não precisava ver absolutamente nada para acreditar que Deus estava com ele. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você coloque no seu coração. Você não precisa ver Deus, até porque ninguém vê Deus. Mas você tem que crer, você deve crer de todo o seu coração, que Ele está contigo, que Ele não vai te deixar em meio à batalha, em meio à guerra. Deus estava com Elias, assim também como estava com Eliseu. Só que Elias não percebeu isso, e isso fez ele se enfraquecer. E isso é o que acontece com muitas pessoas que infelizmente deixam de olhar para Deus, deixam de ver Deus nas coisas. O natural do ser humano é ver Deus só quando tudo está dando certo, Só que a fé nos ensina que vemos Deus é quando tudo está difícil. Então coloque isso no seu coração, entendeu? Coloque isso no seu coração e vive essa fé, entendeu? Você tem que ter a visão de Eliseu, que independente de você estar numa situação difícil, você crê que Deus está na sua vida. E realmente Deus estava ali com a maioria de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, Então, essa é a mensagem de Deus ao nosso coração. Essa é a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Então, se você gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos, envie para quem está precisando ser edificado, que você sabe, que você sente que ela está fraca espiritualmente, que ela está precisando ser reerguida, Então envie para essa pessoa e também dê o seu like, coloque aí embaixo que você gostou e também se inscreva no canal. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm visualizado, mas não têm se inscrito, não está inscrito no canal ainda. Então se inscreva, porque isso ajuda no crescimento do canal. Certo? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e que Deus fortaleça a sua fé no nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.